Mais uma vez, irmãos, estamos aqui. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15 do Evangelho de João. Desde já, mais uma vez, gostaríamos de desafiar os irmãos a estarmos orando uns pelos outros diante dessa ameaça, que está assolando o mundo. Confiamos em Deus e sabemos que Deus pode muito bem nos guardar de todos esse mal e males, que está assolando a humanidade. Sempre lembrando que o pecado é o pior de todos os vírus. Cuidado que nesse tempo é tempo de consagração, é tempo de dedicação, é tempo de buscarmos a face de Deus. Nunca devemos, irmãos, esquecer disso, ok? Então, continuemos aqui no capítulo 15 do Evangelho de João. É interessante, irmãos, a gente entender o grande desafio que esse Evangelho traz para as nossas vidas. Eu observando esse texto, nós podemos observar de uma maneira bem clara que Deus ele quer que nós sejamos crentes frutíferos, não é verdade? Nós podemos observar isso como até aqui no texto como o grande propósito da chamada. É tanto que nesse texto aqui nós podemos observar algumas marcas de uma igreja frutífera. E o grande desafio, irmãos, é que precisamos demonstrar por meio de nossas vidas essas marcas. E a primeira marca que eu observo aqui nesse evangelho, eu não vou seguir ali a ordem dos versículos aqui, mas eu quero, no meu esboço aqui, tratar primeiramente do início, da chamada. E se você observa no versículo 16, ele diz assim: Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então nós observamos aqui, meus amados irmãos, a primeira marca de uma igreja frutífera, que é a primeira marca que ela foi eleita e ela foi chamada por Deus para produzir fruto. O texto aqui é bem claro. Jesus disse: olha, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. Ele diz aqui: não foste vós que me escolheste. Então, essa escolha, essa eleição, ela não partiu de nós. Não tínhamos, irmãos, nenhuma estrutura espiritual para fazermos essa escolha. Não havia estrutura espiritual antes de sermos salvos. É tanto que o texto lá de Romanos, de uma maneira bem clara, ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo, quando escreve também aos Efésios, ele diz de uma maneira clara, ele diz que nenhum de nós, existia vida espiritual, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então nós precisamos, irmãos, sempre compreender essa grande verdade, que não foi nós que decidimos ser salvos, foi Deus que decidiu. E é interessante, ele diz: olha, não foi vós que escolheste a mim. A ideia da palavra aqui, a voz do verbo, denota de uma maneira bem clara que não havia nenhuma capacidade em nós para que fizéssemos isso. Mas Deus foi quem fez isso. E é interessante que também a mesma voz do verbo, ele diz: não foi vós que me escolheste, mas, certo, foi eu que vos escolhi vocês. Então, mostra que essa escolha partiu de dentro de Deus, de dentro do coração de Deus. Foi Deus que decidiu nos escolher. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, foi eu, essa é a ideia, foi eu que escolhi a vós outros. Então, meus queridos amados irmãos, precisamos entender isso, certo? Que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, porque Ele tinha um propósito bem claro e bem específico para nossas vidas. Ele não nos escolheu simplesmente por escolher,
ele escolheu porque ele tinha um propósito, um alvo bem definido, e que nesse texto nós podemos observar esse alvo de uma maneira bem clara. Ele diz: olha, para que vades e deis fruto. Então, a grande responsabilidade nossa, meus amados irmãos, é produzirmos frutos. Nas Escrituras, nós podemos observar, por exemplo, alguns frutos, de uma maneira bem clara. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala do fruto do Espírito, e ele começa listando com amor, alegria e assim por diante. Também em Hebreus capítulo 3, versículo 5, ele deixa bem claro, eu não estou lembrado agora, mas é 13, 15, se eu não me engano, de Hebreus, ele deixa de uma maneira bem clara que nós temos obrigações de vamos dizer assim, expressar através de nossa vida o fruto de um louvor a Deus. Então nós observamos Paulo, quando escreve, por exemplo, aos Romanos, ele tinha desejo de chegar em Roma e produzir algum fruto. Também nós podemos observar almas conquistadas, também são frutos que produzimos para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre entendendo que a eleição é sempre parte dele e não de nós, mas nós temos a grande responsabilidade de levar a mensagem de salvação do Evangelho para que essas pessoas possam ouvir e Deus operar por meio da pregação em suas vidas. Então, o texto, meus amados irmãos, de uma maneira bem clara, ele deixa aqui nos conscientizando disso. Diz: pelo contrário, eu vos escolhi. Deus decidiu nele mesmo nos escolher. Creio que ele fez isso até na eternidade passada. Okay? Eu sei que alguns terão dificuldade disso. Eu estava agora pregando recentemente em uma determinada igreja, e depois um irmão chegou para mim e disse: pastor, mas é muito perigoso falar sobre eleição, sobre predestinação. Não, é perigoso pregar a Bíblia, porque está nas Escrituras. E eu creio que essa chamada, meus amados irmãos, é da eternidade passada. Deus é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. É tanto que tem um texto em Efésios, capítulo 1, os irmãos conhecem muito bem, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então o texto é bem claro. Ele deixa de uma maneira, nos trazendo a consciência exatamente isso, que foi Deus que tomou toda a iniciativa, que já somos grandemente abençoados e que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu sei que alguns têm dificuldade com isso. Eu já ouvi pregadores dizendo assim: olha, esse texto aqui de João, você não pode aplicar para todos os salvos, isso aqui foi uma chamada específica para os discípulos, e não é uma chamada específica para os discípulos. Outro diz assim: não, a igreja que foi predestinada na eternidade, a igreja e não os crentes individualmente. Irmãos, quem é que faz a igreja? Está entendendo? Somos nós. Eu vejo Deus fazendo escolhas individuais no Antigo Testamento. Por exemplo, 2 irmãos gêmeos, e Deus escolheu Jacó. Nós observamos também, irmãos, de uma maneira bem clara, o chamado de Jeremias. Deus escolheu Jeremias. Jeremias não havia nem ainda sendo formado no ventre da sua mãe. É claro que o chamado vem depois. Depois ele chamou ele para ser profeta. Como também Deus nos escolheu na eternidade passada, e ele me chamou, eu ouvi o seu chamado no dia da minha conversão, e eu entendi muito bem que ele me chamou porque ele tem um propósito bem específico para a minha vida, que é produzir fruto, e fruto de justiça, fruto de louvor a Deus, fruto de almas convertidas para Jesus, frutos de justiça, como diz lá no capítulo 1, versículo 11 da carta de Paulo aos Filipenses. Então, meus amados e queridos irmãos, temos a grande responsabilidade de estarmos aqui para frutificar. Nós estamos aqui para produzir fruto, e é uma evidência clara que fomos eleitos e que fomos chamados pelo Senhor. Uma vida sem fruto não condiz de maneira nenhuma, certo, com uma vida que foi realmente contemplada por Deus no que se diz respeito à eleição. O texto é bem claro e eu não posso de maneira nenhuma negar isso. Eu sei que vamos ter que parar agora o nosso vídeo, porque agora nosso vizinho aqui ligou um som.